Gênesis 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Assim que José foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. É interessante que Estevão, no Novo Testamento, em sua defesa, em Atos capítulo 7, versículo 12, Estevão faz referência a esse acontecimento. Versículo 4: quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto dizia: para que não lhe suceda acaso alguma desgraça. Partiram, pois, os filhos de Israel para comprar alimentos, em meio a uma grande caravana de estrangeiros, porquanto a fome assolava toda a terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Então o pai Israel ouviu dizer que tinha alimentos para vender lá no Egito. Aí ele disse: desce, compra mantimento para nós, a fim que nós venhamos a viver e não venhamos a morrer de fome. Então 10 irmãos de José, eles foram para o Egito. Agora Benjamim, o irmão de José, Israel achou melhor não enviá-lo com os demais, porque ele falou para que não venha suceder alguma desgraça. Aí os filhos de Israel foram comprar alimentos, foram no meio de uma caravana de estrangeiros. E José então era o governador do Egito, ele que vendia o mantimento a todos os povos que iam lá, todo o povo da terra. Aí quando os irmãos de José chegaram, eles se prostraram, se abaixaram e colocaram o rosto no chão. Versículo 7: logo que viu os irmãos, José os reconheceu. Então José reconheceu, mas não ele agiu como eles fossem estrangeiros. Aí perguntou: de onde vindes? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor. Versículo 8: assim José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Aí José lembrou dos sonhos que ele tivera. Aí ele falou: vós sois espiões, é para verificar onde nossa terra está desprotegida que viestes. Aonde eles replicaram: não, meu senhor, teus criados vieram tão somente para comprar mantimentos. Versículo 11: somos todos filhos de um mesmo pai, somos sinceros, teus servos não são espiões. Entretanto José insistiu: não acredito, foi para ver os pontos vulneráveis da terra a que viestes. Eles justificaram: teus servos eram 12 irmãos, nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e há um que não existe mais. Mas José se mostrou inflexível. É como eu vos disse, vós sois espiões. Versículo 15: eis como sereis provados pela vida do faraó, não partireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Então os irmãos contaram que o filho mais novo ficou até lá. Foi onde José falou: então vocês vão passar por essa prova, não partireis daqui sem que primeiro venha o seu irmão mais novo. Estava se referindo a Benjamim. Versículo 16: enviai um de vós para buscar vosso irmão, os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras,
e se confirmará se a verdade está convosco ou não. Senão, pela vida do faraó sois espiões. Contudo, pôs a todos na prisão por 3 dias. No 3º dia, José lhes propôs: eis o que fareis para terdes salva vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia, quanto aos demais, parti levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. Então José falou: envia um de vossos para buscar o seu irmão, e os demais ficam prisioneiros. Aí depois ele mudou, ele falou: um vai ficar detido e os demais podem partir, levando o mantimento que vossas famílias necessitam. Então, no 3º dia, José fez essa proposta: e que fareis para ter salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido. Então ele prendeu um dos irmãos, fica aqui na cadeia, quanto os demais pode ir, leva os alimentos que a família está precisando, necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo, assim vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros: na verdade somos culpados, estamos sofrendo por conta do que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo, não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. Então, naquele momento, então, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Então José falou: fica um preso e vai, todo mundo leva comida para suas famílias e traz o mais novo. E nesse momento eles fizeram essa reflexão, eles comentaram com os outros e lembraram o mal que eles tinham feito. Enquanto José estava aflito, ele suplicava que eles tivessem misericórdia deles, mas eles não se importaram. Eles falaram: portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. E nós lembramos: tudo que nós plantamos, nós colhemos. É necessário que venha plantar obediência, viver pelo Espírito. Em Gálatas 6:8 está escrito: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. A vida eterna. Versão Nova Tradução na linguagem de hoje, NTLH. Continuando então, versículo 22. E Rúben acrescentou: não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta de seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. Os irmãos de José voltam a Canaã. Versículo 25. José deu ordem de encher de mantimentos suas casas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisão para o caminho. E assim lhes foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os víveres que haviam adquirido e foram embora. Versículo 27. Contudo, quando um deles, de noite, já no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Os irmãos de José, no caminho para voltar para Canaã, sob a ordem que José tinha dado de encher os mantimentos, dar os mantimentos e restituir o dinheiro na bolsa e também dar provisão para o caminho, a provisão para a viagem. Assim foi feito. Aí os irmãos de José carregaram os jumentos com todos os alimentos que haviam adquirido ali, foram embora. Aí quando era de noite no acampamento, um deles abriu a saca de trigo
ele ia dar alimento, ia dar forragem para o jumento, e viu ali, observou que o dinheiro estava na boca da saca de trigo. Versículo 28, então exclamou a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, eis que está na minha saca de mantimentos. Tomados de grande pavor em seus corações, trêmulos murmuraram: que é isto que Deus nos fez? Versículo 29, voltando para a casa de seu pai Jacó na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes se sucedera, com estas palavras: o homem que é governador de todo o Egito nos falou asperamente e nos acusou de termos entrado em suas terras como espiões. No entanto, nós lhe explicamos: somos pessoas sinceras, não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais e o mais novo está agora com nosso pai na terra de Canaã. Contudo, esse homem que é senhor daquele país nos ordenou: eis como sabereis se sois mesmo sinceros. Deixai sobre minha custódia um de vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e parti. Mas trazei-me vosso irmão, caçula, e saberei que verdadeiramente não sois espiões, mas que sois honestos. Sendo assim, eu vos devolverei vosso irmão e podereis circular e fazer negócios livremente nessas terras. Então, voltando para casa ali do pai Jacó, na terra de Canaã, relatou, eles explicaram para eles tudo o que tinha se sucedido, explicando detalhadamente. Falaram que o homem que é governador ali de todo o Egito falou asperadamente com a gente, nos acusou de sermos espiões. Aí nós explicamos para ele que somos pessoas sinceras, que não somos espiões. Explicamos que eram 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, e um de nós não existe mais, e que o mais novo está com nosso pai lá em Canaã. E explicaram que esse homem, o homem daquele que é o senhor daquele país, nos deu a ordem: como que eu vou saber se vocês são sinceros? Então deixa sobre minha custódia um dos seus irmãos, pega os alimentos, que é a sua família, e pode ir embora, pode partir. Mas traga-me o seu irmão mais novo, traga-me o seu irmão caçula, e eu vou saber verdadeiramente se vocês são espiões ou não, ou se vocês são honestos. E se vocês fizerem assim, eu devolvo o seu irmão, e vocês vão poder circular, vocês vão poder fazer negócio de forma livre aqui nesta terra. Versículo 35, e aconteceu que quando despejaram suas sacas, eis que cada qual tinha em sua bagagem sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seu pai viram aquelas bolsas cheias de prata, ficaram aterrorizados. Então seu pai Jacó desabafou: vós me estáis privando de meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar também a Benjamim? É sobre minhas costas que tudo isso recai. Contudo, Rúben ponderou a seu pai: podes tirar a vida de meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei de volta para o Senhor. Todavia o pai lhe contestou: meu filho, não descerá convosco seu irmão. Não descerá convosco seu irmão. Morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem, que ireis fazer? Na mais terrível aflição fareis descer meus cabelos brancos ao Sheol, à sepultura. Então o pai falou para eles: você está privando, você está, Jacó, no desabafo, Jacó falou: vocês estão me privando de ver meus filhos. José já não existe mais, Simeão não existe mais, porque Simeão estava lá. Foi Simeão que ficou preso, né? Contudo, o Rúben respondeu: não, deixa aos meus cuidados. Aí o pai contestou: não, ele não vai descer com vocês não, meu filho. Se suceder desgraça semelhante.
Aí ele fala: na mais terrível aflição fareis descer meus cabelos brancos ao Sheol. O termo hebraico aqui, sepultura, neste texto é Sheol, cujo sentido é o reino dos mortos. Até aquele tempo, Deus tinha revelado muito pouco acerca do que acontece depois da morte. Popularmente se admitia que o Sheol era um lugar onde o ser humano continuaria a viver envolvido pelas trevas numa espécie de região sombria e silenciosa. Jó 10, 22 e Salmos 88, 12. Algo semelhante a uma existência de espíritos adormecidos. Sheol era então compreendido mais como o estado dos mortos e não um lugar onde viveriam. Concluímos então a leitura de Gênesis capítulo 42. Depois vamos estudar o retorno ao Egito no próximo capítulo.